A arte é essencialmente uma manifestação do espírito. Depois, em outro momento, nós iremos separar o que é isso, o que é espírito, o que é alma, que são coisas distintas. A alma, assim como o corpo humano, ela padece, ela morre também, né? Assim como o corpo físico humano, né? E o espírito não. Então a arte é essencialmente uma expressão disso, do etéreo, do invisível. E o que nós temos hoje com relação à arte contemporânea é uma banalização da arte. No sentido de que se coloca à frente a ideologia, a política, ignora o belo, por exemplo, que foi resgatado no Renascimento, né, lá em 1300, 1400. Há um resgate do que a gente entendia como o princípio da beleza, né, o número de Fibonacci, não é? Essas questões até técnicas do que é considerado belo. Então a arte dela não deveria ser, ou mais aqui no Ocidente, uma expressão voltada, por exemplo, ao mercado, a questões monetárias, e sim algo genuíno do espírito, né, colocado ali em uma tela, ou em uma nota musical, ou em alguma forma de se escrever, de se expressar. É claro que desde muito tempo atrás, se a gente pegar, por exemplo, o Império Bizantino, a arte tinha essa característica de ser uma expressão para a igreja, não é? O que é chamado de teocentrismo. Até no próprio Renascimento ou Barroco, que era uma expressão artística voltada à igreja, né? Era uma arte sacra, sacramentina. Mas nós tínhamos o conceito de mestre, de gênio, de individualidade, onde o artista colocava ali a sua expressão, né, a sua estética, e aí nós conseguimos separá-los, identificá-los, justamente por conta da unidade visual de cada mestre, de cada artista. Então a gente consegue ver lá no claro escuro, né, pintado pelo Caravaggio ou Artemisia Gentileschi, ou a gente consegue ver lá, por exemplo, a questão das perspectivas de Giotto ou Rafael Sanzio, ou os afrescos de Michelangelo, ou até na escultura a gente consegue identificar cada artista, cada mestre, cada gênio. Mas era sim uma expressão do próprio ser, né, do próprio espírito, e não algo externo, no sentido de que se colocava ali à frente do belo, à frente da pintura, à frente da obra, questões ideológicas ou políticas. Hoje nós iremos conhecer um grande mestre do século XX, russo, chamado Nicholas Roerich. Ele é casado com Helena Roerich e ambos eram seguidores da Helena Petrovna Blavatsky. Essa que foi citada no primeiro episódio disso que a gente está chamando de diálogos. Então lá nós conversamos um pouco sobre as 7 raças raiz que a Helena discute, Helena Blavatsky, e esse casal, né, o Nicholas Roerich e a Helena Roerich, eles vão fazer um trabalho voltado à questão espiritual. Então nós temos aí esse casal, eles
andando por montanhas, por montes, por cidades, a fim de explorar a questão sagrada. Então, para a gente entender um pouco quem foi, ou o contexto, ou o propósito do Nicholas Roerich, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E inclusive no episódio número 1 eu comento sobre grandes aberturas que há nos polos do planeta Terra. E essas aberturas, elas são responsáveis pelo seguinte: a energia que chega do Sol adentra o planeta trabalha essa energia e devolve para a superfície terrestre. Há uma colisão de energias do plano solar com a energia terrestre, causando o que a gente chama de aurora boreal. Há inúmeras aberturas no planeta. Essas aberturas, de forma mais oculta, é chamada de embocaduras. Ao redor, próximo dessas embocaduras, há inúmeras cidades. Isso do ponto de vista espiritual. Essas cidades, ao redor do globo, elas são tidas como cidades sagradas. Então, o Nicholas Roerich, ele vai passar por várias cidades, várias montanhas, vários vilarejos, a fim de pesquisá-los. Pesquisá-los nesse sentido espiritual. E é claro que o que a gente está comentando é do ponto de vista esotérico, espiritual, voltado à teosofia da Helena Blavatsky, estudos, né, da própria Helena. E não, então, portanto, não tem relação com a questão acadêmica, como foi no episódio de número 2. Então, a gente vai deixar um pouco a ciência, a questão acadêmica de lado nesse episódio para tratar de um assunto de forma mais espiritual, como é a obra do Nicholas Roerich. Então, para falar um pouco mais sobre esse trabalho do Roerich, a gente precisa conhecer uma cidade que aqui para nós ocidentais é tido como uma mitologia ou algo místico ou uma lenda. No entanto, no Oriente é tido como uma tradição. Essa cidade é chamada de Shambhala. Então o Roerich vai ilustrar parte do que é essa Shambhala, um reino invisível, não material e sutil. Esses lugares, essas embocaduras, essas aberturas, elas levariam até o reino de Shambhala. Lembrando que a gente está falando do ponto de vista espiritual, né? Então não tem relação com a questão acadêmica, né? Aqui no Ocidente é tido mais como algo filosófico. Então é importante deixar isso bem claro. E isso remete ao episódio de número 1, onde a gente falou sobre a Atlântida. A Atlântida, então, ela pereceu há mais de 12 mil anos atrás. Isso foi narrado por Platão e Timeu e Critias. E o que restou da Atlântida seria a Shambhala. Shambhala seria a capital do reino de Agartha. Então, é isso que o Roerich vai ilustrar. Ele vai passar a vida pesquisando na Índia, nos montes, no Himalaia, até adentrar a esse reino espiritual e poder ilustrá-lo. O Roerich, ele fez parte da grande fraternidade branca. Ele também foi contemporâneo e também conviveu, por exemplo, com Albert Einstein, grandes nomes da história humana, né? A esposa dele, a Helena Roerich, ela traduziu
parte do que a Helena Blavatsky, a chará dela, deixou como textos. Então o Nicholas ele pintou mais de 6.000 obras, sendo mosaicos, afrescos, pinturas para a igreja. Estudou muito a história da Rússia antiga, passou, né, por todo o Oriente, China, Japão, Rússia, né, Índia, e deixou um legado muito relevante com relação às artes plásticas voltadas à questão espiritual. E é uma expressão artística muito diferente do que a gente está acostumado a olhar, a observar, a analisar aqui no Ocidente. É um trabalho, né, como eu falei, no Oriente, isso é tido como uma tradição, algo real. O contato do ser humano com o etéreo, com o espírito, com o invisível, né? E nós aqui somos muito materialistas, não é? Então, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do conhecimento de Shambhala, de Agartha, da própria Atlântida, e isso ilustrado por um grande mestre que é o Nicholas Roerich. Ele era filhos de templários, então todo esse contato que ele tem, essa facilidade de obter, por exemplo, informações de um plano mais espiritual ou informações secretas ou discretas, ele conseguia através dos seus ancestrais, dos templários. O pai dele obrigou ele a fazer direito, então ele era um advogado, né? Mas foi nas artes plásticas que ele ganhou notoriedade. Ele também era um grande arqueólogo e isso facilitou muito o fato dele transitar nos montes, nas montanhas do Himalaia, por exemplo. O fato também dele fazer parte da grande fraternidade branca também ajudou bastante, já que ele tinha acesso a esses montes, né, essas montanhas, e aos monges também, aos mestres. Um grande mestre que vai conduzir a vida dele, a vida espiritual, é o mestre Moria. Ele também vai conduzir a Helena Blavatsky. Então a gente pode dizer assim que ele foi o grande ilustrador dessa grande fraternidade branca. Assim como a sua esposa, né, a Helena Roerich, ele também comenta isso. Ele deixa um escrito onde ele fala que o trabalho de pintura dele deveria ser dividido em dois, né? Tanto ele quanto ela foram responsáveis por esse legado. Ele é um artista plástico pouco divulgado, pouco conhecido na história da arte, até porque a história da arte ela é mais, a história da arte nossa, né, ela é mais voltada à questão acadêmica ou ao Ocidente mesmo, né? E ele não, ele tem um trabalho mais voltado à questão espiritual, mas ele está inserido na história da arte. É uma arte
bastante voltada à espiritualidade, uma vida inteira dedicada a isso. Ele morreu com um pouco mais de 70 anos e deixou um legado. Morreu inclusive pintando uma obra, ela ficou inacabada, né? Outro detalhe interessante sobre esse artista plástico é que ele previa, como ele transitava nesse mundo espiritual, então ele previa acontecimentos como conflitos, guerras e vários desses conflitos foram ilustrados, foram pintados, como por exemplo o Anjo, né? Algumas obras que eu vou colocar nas imagens aí. Então, hoje foi a parte 1 desse grande artista plástico que foi Nicholas Roerich, um russo que seguiu a doutrina secreta da Helena Blavatsky, assim como a esposa dele, e dedicou uma vida inteira às artes plásticas em conjunto com a espiritualidade. Então curta, comente, compartilhe esse canal. Mais adiante eu volto com mais mestres, mais pintores, mais artistas plásticos, mais movimentos artísticos, mais curiosidades sobre, sobretudo, arte e espiritualidade.